Olá, você, todos e todas. E aí, vamos estudar história e língua portuguesa? Muito bem, hoje, aproveitando o ensejo do momento do carnaval, nós iremos fazer questões das provas do Enem pretéritas que discutem samba. Nosso assunto será samba nas provas do Enem. Nossa aula de hoje, quando o Enem cai no samba. E aí, separei 5 questões pretéritas da prova do Enem, questões do ano de 2010 até 2021, mais recente possível, para que nós possamos fazê-las aqui hoje em nosso canal, Aprendendo a Filosofar. Antes de tudo também, eu quero agradecer que o nosso canal alcançou o número de 1.000 inscritos. Já temos até um pouco mais do que isso. Agradeço a cada um, a cada uma, pelo envolvimento, pela participação em nosso canal. Portanto, vamos então agora à nossa aula de hoje. Então, temos aí a nossa folha de capa, né? O nosso Canva de capa, e a gente vai falar um pouco de grandes expoentes do samba, como Nelson Sargento, que nos deixou recentemente, Noel Rosa, Ari Barroso. Vamos apresentar aqui um samba também da Unidos da Tijuca, que acabou virando tema de uma questão do Enem. Então, vamos à nossa videoaula de hoje. Vamos falar aqui ao longo da aula de grandes personagens do samba. Nosso material básico vai ser esse aqui, Dicionário da História Social do Samba, do Luiz Antônio Simas, de quem eu tive a oportunidade de assistir uma apresentação na Bienal do Livro, aqui no Rio de Janeiro, muitíssimo boa, e o livro do Lira Neto, Uma História do Samba, As Origens do Samba. Li com muito prazer. Esse dicionário, não é comum se ler dicionários, né? Mas eu fiz questão de ler todo esse dicionário pela primazia que é. Também apresento para vocês Coisas Nossas, aqui também do Luiz Antônio Simas, onde ele vai contar algumas troças, experiências dele nas aventuras da vida do samba. Bom, então vamos às questões da nossa videoaula de hoje. A primeira questão é de 2011 e vai discutir mais propriamente a língua portuguesa. Temos aí um samba de Noel Rosa, ninguém menos do que Noel Rosa, que foi amigo de Braguinha, Almirante e outros baluartes do samba. Bom, aí o texto fala assim, né? O samba não tem tradução, é o título do samba de Noel Rosa. Lá no morro, se eu fizer uma falseta, a risoleta desiste logo do francês e do inglês. Lembremos que, na passagem do século XIX para o século XX, a língua francesa era uma língua que dominava o mundo culturalmente. A gíria que o nosso morro criou, bem cedo, a cidade aceitou e usou. Essa gente, hoje em dia, que tem mania de exibição, não entende que o samba não tem tradução no idioma francês. Imagine. Tudo aquilo que o malandro pronuncia com voz macia é brasileiro. Já passou de português. Amor lá no morro é amor para chuchu. As rimas do samba não são I love you. E nesse negócio de alô, alô boy e alô Johnny, só pode ser conversa de telefone. Talvez lembrando aqui, né, o que entrou para a história como o primeiro samba pelo telefone. Bom, a letra, né, de Noel Rosa. Noel Rosa era um homem da classe média que teve a oportunidade de estudar, de Vila Isabel, obviamente, que conheceu o samba, os meandros do samba, chegou a entrar na universidade para cursar medicina, mas acabou abrindo mão do curso para se dedicar ao samba. Um grande boêmio, um boêmio de marca maior, digamos assim. Ele chegou a dizer, né, conhecido, que era de Pedro Ernesto, que dá nome a um hospital em Vila Isabel, hospital estadual. Ele disse: nunca serei um médico tal qual Pedro Ernesto, mas então vou fazer bastante, vou tentar ser
um grande sambista, ser o Pedro Ernesto do samba. Era o objetivo ali de Noel Rosa. Isso é uma grande analogia, né, no caso da filosofia. Bom, e aí vamos agora ao enunciado da questão do samba não tem tradução. As canções de Noel Rosa, compositor brasileiro de Vila Isabel, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, onde morei quando jovem, apesar de revelarem uma aguçada preocupação do artista com seu tempo e com as mudanças político-culturais no Brasil, no início dos anos 1920, ainda são modernas. Noel Rosa é atual. Nesse fragmento do samba, não tem tradução, por meio do recurso da metalinguagem, o poeta propõe, então, o comando da questão de língua portuguesa da prova do Enem de 2011 é, usando a metalinguagem é, nesse caso, falar do samba pelo próprio samba, falar do próprio tema que está sendo discutido. Um filme de cinema que fale de metalinguagem é um filme de cinema sobre cinema. Aqui, no caso, nós temos um samba falando do próprio samba, das suas origens, né, do Brasil. E aí o poeta propõe. Qual é a proposta do nosso Noel Rosa? Vamos lá. Letra A. Incorporar novos costumes de origem francesa e americana juntamente com vocábulos estrangeiros. Ele quer trazer para a nossa música, para a nossa cultura, para a nossa tradição, vocábulos, né, do estrangeiro, estrangeirismos para o nosso costume. Não é isso, né? A gente vê aqui na letra de não tem tradução que ele está valorizando a cultura e a língua, a linguagem brasileira. Não é uma grande alusão, uma grande referência, tá? Uma grande ode, digamos assim, aos vocábulos estrangeiros, ao estrangeirismo, né? Alô boy, alô Johnny, I love you, ou qualquer coisa do francês, né? Bom, letra B. Respeitar e preservar o português padrão, como forma de fortalecimento do idioma do Brasil. Ou seja, a proposta aqui, né, o que fala a proposição B, seria que Noel Rosa, com a letra de sua música, valoriza o português formal. Não é isso que a questão está nos propondo. Muito pelo contrário. Noel Rosa está enfatizando e valorizando a linguagem, sobretudo popular, a linguagem do nosso cotidiano, não uma linguagem formal, como faria um literato parnasiano. Letra C. Valorizar a fala popular brasileira como patrimônio linguístico e forma legítima de identidade nacional. Faz parte de nossa identidade a linguagem popular do brasileiro. É isso. É importante que nós entendamos que Noel Rosa é um homem de classe média que vai trazer também o samba do morro para o asfalto. Ele faz essa relação. O professor Lira Neto, no livro Uma História Social do Samba, inclusive, vai tratar dessas questões. Tá? Noel Rosa é uma referência na história da cultura popular, na história do samba, para trazer a música do morro para o asfalto. O homem do asfalto, da classe média, vai também fazer esse trabalho, esse bom trabalho para a nossa história do samba. O correto é a letra C, essa questão de língua portuguesa. Letra D, vamos lá. Mudar os valores sociais vigentes à época, com o advento do novo e quente ritmo da música popular brasileira. Ele não quer mudar os valores sociais vigentes da época. Ele faz, sim, suas críticas sociais e valoriza a fala popular, tá bom? Ele não é um homem que quer propor uma revolução social, tá? Ele quer valorizar a linguagem popular, tá bom? Alguns sambas do Noel Rosa são muito famosos, com Que Roupa Eu Vou. Isso se dá, né, quando ele é chamado para uma festa e não sabia a roupa que usar. Reparem,
coisas do cotidiano. E aí ele vai fazer, né? Com que roupa eu vou para o samba que você me convidou. Né? Ele tem uma música lindíssima que também já foi tema de questão de filosofia da prova do Enem. Chama-se Filosofia. E aí ele faz um questionamento aos homens que valorizam demais o dinheiro, que são escravizados pelo dinheiro. Ele vai dizer, eu sou livre com o meu samba e com a minha filosofia de vida, eu sou livre para viver de maneira mais feliz. Boêmia. Ele era um grandíssimo boêmio. E, por fim, letra E. Ironizar a malandragem carioca, aculturada pela invasão de valores étnicos de sociedades mais desenvolvidas. Bom, em sociologia, isso seria claramente criticável. Tá? Em sociologia, a gente aprende que não deve hierarquizar as culturas, né? Dizer que uma cultura é mais civilizada do que a outra. Podemos dizer que as sociedades podem ter mais desenvolvimento material, mas hierarquizar culturas não seria o caso. E ele não está aqui ironizando, desqualificando, de algum modo, a malandragem carioca. Ele é um verdadeiro malandro carioca. Sequer casou, vivia, de fato, na boemia. Então, questão 1, a opção correta é a letra C. Vamos à questão 2, tá? Mais um samba na prova do Enem. Olha, eu vi mais de 20 questões de samba, escolhi 5, podia escolher muitas outras mais. Vamos lá. Aí agora temos aqui Aquarela do Brasil. Não confundam com o samba da Império Serrano, Aquarela Brasileira, de 1964. É um sambaço, mas não é aqui o samba em questão. O que temos aqui é Aquarela do Brasil, que é de Ari Barroso. Vamos falar um pouquinho também do Ari Barroso ao longo da questão, porque aqui a gente não simplesmente vai resolver a questão, a gente vai entrar na cultura, discutir a cultura geral brasileira. E o samba é arte, é cultura, é tradição. Vamos lá. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro, vou cantar-te nos meus versos. O Brasil, samba que dá, bamboleio que faz gingar. O Brasil do meu amor, terra de nosso Senhor. Brasil, para mim, para mim, para mim. Ah, abre a cortina do passado, tira a mãe preta do cerrado, bota o rei Congo no congado. Brasil, para mim. E aí vai seguindo, né? Deixa cantar de novo o trovador. A misericórdia, luz da lua, toda a canção do meu amor. Quero ver a Sadona caminhando pelos salões, arrastando o seu vestido rendado. Brasil, para mim, para mim, para mim. Ari Barroso. Ari Barroso, aqui, ele viveu entre 1903 e 1964. Era um sambista, ele também era jornalista, ele era flamenguista sistemático. Tá? Eu não gosto de falar doente, doente não é uma palavra que caiba muito bem, mas ele era apaixonado lá pelo Flamengo dele. Eu sou vascaíno e todo o canal também sabe disso. E quando ele narrava os jogos de futebol, isso hoje não seria aceitável. Quando era um jogo entre o Flamengo e algum clube do Rio de Janeiro, e o outro clube atacava o Flamengo, ele dizia, lá vem os inimigos. Isso hoje seria altamente reprovável. Mas devemos entender Ari Barroso como um homem do seu tempo. Mas vamos lá. Muito usual no Estado Novo de Vargas, então a questão aqui vai se colocar dentro da era Vargas. A composição de Ari Barroso é um exemplo típico de quê? O que o Ari Barroso vai apresentar aqui para a gente, né? Uma música de sátira não é uma música que faz uma exaltação. É a letra B a opção correta. Vou explicar para vocês. É um samba de exaltação. Ari Barroso está vivendo no contexto do Estado Novo de Getúlio Vargas, na ditadura Vargas, tá? 37 a 1945. Vejam aqui que o samba é datado de 1939. Outra música
muito famosa de Ari Barroso é o Tabuleiro da Baiana. O Tabuleiro da Baiana tem vatapá. Isso aí é outra música famosíssima de Ari Barroso. Ari Barroso estava cooptado, estava associado à Era Vargas. Ele vai fazer um samba que agrada Getúlio Vargas. Nós sabemos que, historicamente, o samba foi perseguido, o samba foi vilipendiado, os sambistas eram maltratados, apanhavam, tá bom? Perdiam seus instrumentos, isso é recorrente na história do samba, e, no caso, o Ari Barroso, ele faz um samba que agrada o governo daquele momento. Ele agrada Getúlio Vargas. Então, ele vai ser agraciado, favorecido por Getúlio. Getúlio é quem vai instituir os desfiles das escolas de samba de maneira oficial no Brasil. E ele vai fazer com que as escolas também o exaltem na própria avenida. Tá? Bom, o que acontece? O Ari Barroso ele faz uma música que é um samba de exaltação. Ele está dentro do contexto promocional da Era Vargas, do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Ou seja, o samba dele faz parte da propaganda do Estado Novo. Ele está associado ao governo. Então, o samba dele é um samba de exaltação, tá bom? O Ari Barroso já tinha feito isso, como eu disse, no Tabuleiro da Baiana. É um samba patriótico, ufanista e de arranjo orquestral, tá bom? Financiado pelo Estado Novo. Seria um hino revolucionário? Não é um hino revolucionário, letra C, não pode ser. É um samba que exalta o Brasil, que exalta o que Getúlio Vargas queria que fosse exaltado. Letra D, uma propaganda eleitoral. Gente, vamos pensar aqui a história. Getúlio Vargas deu um golpe, né? Ele acaba com a Constituição de 34, vai colocar a Constituição de 37, que é a Constituição polaca, inspirada no general Piłsudski da Polônia. Então, é um momento de ditadura. Não tem nem propaganda eleitoral. Getúlio fechou o Congresso. Getúlio não deixa também que o Poder Judiciário, nos seus altos escalões, exerça suas funções. É a ditadura do Estado Novo. O que se pode fazer é um samba de exaltação, tá bom? Outro samba de exaltação é o Bonde de São Januário, né? Que também, esse não é de Ari Barroso, vai cantar o Bonde de São Januário, leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Então, é uma ode ao trabalho. Isso era permitido, isso era financiado pelo Estado. Uma marchinha de protesto não é o caso. Existiam marchinhas de protesto, críticas, sátiras políticas. Não é o caso dessa marchinha, que é, como a gente viu, um samba de exaltação ao Estado Novo da Era Vargas. Opção correta, letra D. Vamos à próxima questão. Enem 2021, agora, esse ano, tá bom? Vamos à questão. E aqui, no caso, vai fazer uma grande ode, uma grande referência a Nelson Sargento, grandíssimo sambista da Mangueira. Vamos lá. O samba é Falso Moralista. O samba mais famoso de Nelson Sargento, no meu entendimento, é Samba Agoniza, Mas Não Morre. Samba agoniza, mas não morre, porque alguém vai socorrer o samba na última hora e o samba não acaba. Isso eu estou arrepiado de falar isso. É genial, é genial. E aqui, né? Se o Ari Barroso era flamenguista, Nelson Sargento era um vascaíno daqueles, né? Que ele morreu em função da Covid, tinha sido vacinado com 2 doses. Atenção, ele tinha 95 anos, uma saúde já bem debilitada, e aí, é claro, que nem mesmo a vacina deu conta de preservar a vida desse gênio que fica em nossas memórias. Atenção, que isso não seja usado como um discurso, um argumento falacioso para fazer campanha anti-vacina, tá bom? Toda a idade dele, toda a saúde dele, já comprometida, com 95 anos, não permitiu que ele superasse aquele momento, tá bom? Mas ele fica em nossa memória
em nossa história. Vamos, então, ao samba Falso Moralista, de Nelson Sargento. Bom, você condena o que a moçada anda fazendo e não aceita o teatro de revista. A arte moderna para você não vale nada. E até vedete você diz não ser artista. Você se julga um tanto bom e até perfeito. Por qualquer coisa, deita logo falação. Mas eu conheço bem o seu defeito. E não vou fazer segredo, não. Você é visto toda sexta no Joá. E não é só no carnaval que vai para os bailes se acabar. Fim de semana, você deixa a companheira. E no bar com os amigos, bebe bem a noite inteira. Segunda-feira, chega na repartição, pede dispensa para ir ao oculista. E vai curar sua ressaca simplesmente. Você não passa de um falso moralista. Que lindo, né? Então, é o discurso de alguém que não condiz com a sua vida prática, tá bom? Um discurso moral que não se vê na sua vida particular, não é de fato um discurso ético, mas simplesmente moralista. Genial aqui, Nelson Sargento. Vamos lá. As letras de samba normalmente se caracterizam por apresentarem marcas informais do uso da língua. Nessa letra de Nelson Sargento, são exemplos dessas marcas, tá? Da linguagem informal, que é uma linguagem, tá? Da linguagem informal. Letra A, falação e para os bailes. Olha lá, o que nós temos aqui? Falação, por qualquer coisa, deita falação, fala mal dos outros, tá bom? E depois a gente também vai ter aqui para os bailes. E não é só no carnaval que vai para os bailes se acabar. Os bailes, tá bom? Que eram comum. Os bailes também, onde se cantavam, se trocavam, se dançavam as marchinhas de carnaval e outros sambas também mais. Então, aqui a gente tem uma linguagem informal, o uso da linguagem informal marcado no texto em dois momentos. Falação e para os bailes, tá bom? Você não, e teatro de revista também não. Perfeito e carnaval. Não, são palavras que não fazem parte da linguagem informal. Bebe bem e oculista. Oculista não é uma linguagem também informal. E curar e falso moralista. Também não. Aqui a gente tem um verbo no infinitivo, tá? Que faz parte da linguagem também formal. E falso moralista. Correto aqui, a linguagem informal está marcada na letra A. Falação, falar, né? Falar de alguém. Aqui no caso, criticar alguém, e para os bailes, ir aos bailes. Poderia fazer assim, mas Nelson Sargento preferiu usar aqui a linguagem informal. Em uma entrevista, eu vi um jornalista chegar a falar que Nelson Sargento seria um Schopenhauer, filósofo, um Schopenhauer do samba. Ele vai dizer, não, eu tive algumas oportunidades, né? Vivi com grandes sambistas e etc. Ele frequentou, trabalhou no Zicartola e etc. Mas Zica, Dona Zica e Cartola, então é isso. E aí ele vai dizer, não, eu não sou o Schopenhauer do samba, mas ele diríamos nós em filosofia, alguém que tem um dom inato para poder fazer sambas maravilhosos. E aí fica aqui nossa homenagem saudosa à memória do nosso Nelson Sargento. Vamos à próxima questão. Enem 2010. O samba diz assim, né? Ó sublime pergaminho, libertação geral, a princesa chorou ao receber a rosa de ouro papal. Uma chuva de flores cobriu o salão e o negro jornalistas, de joelhos, beijou a sua mão. O negro aí em questão é José do Patrocínio, um negro que era abolicionista, que teve oportunidades, tá? Saiu de Campos dos Goitacazes, veio morar no Rio de Janeiro, teve oportunidades, teve um bom casamento e um sogro que também lhe deu oportunidades, e ele virou um grande e famoso jornalista, que vai lutar pelo fim da escravidão. Era um abolicionista. E simpático à princesa Isabel. Ele beijou a mão da princesa Isabel quando ela proclamou o fim da escravidão no Brasil. E aí o samba segue. Martinho da Vila canta esse samba. Uma voz da varanda do paço ecoou,
meu Deus, está extinta a escravidão. E aí a gente tem o samba, né, que é um samba enredo de 1968. Reflete e reforça uma concepção acerca do fim da escravidão, ainda viva em nossa memória, mas que não encontra respaldo nos estudos históricos mais recentes. Então, aqui agora, a gente vai ter no enunciado uma crítica à letra do samba, ao que a gente vê como letra do samba. Vamos ver aqui por quê. Nessa concepção ultrapassada, a abolição é apresentada como o quê? Como a letra, numa concepção ultrapassada para nós, em 2022, ou em 2010, já, claro, né? É um momento aqui de questionamento. Por que a letra é ultrapassada? Vamos lá. O samba está aqui, ó, é de 1968, meus queridos e minhas queridas. Em 1968, o Brasil vivia a ditadura militar. Em dezembro de 68, vai ser instituído o Ato Institucional número 5, o AI-5, que é um golpe dentro do golpe militar. O golpe de 64 sofre um golpe em 68. Então, o regime se fecha. Nenhum samba poderia ser feito que fosse claramente uma crítica à ditadura militar. Esse samba, então, ele está dentro do padrão do que aceita o SNI, por exemplo, o Serviço Nacional de Informação. O samba não vai poder fazer críticas à ditadura militar. Em 1972, a minha imperatriz leopoldinense vai fazer também um samba, que é Fala Martim Sererê, um sambaço, mas que também, né, lá, 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 uê, Fala Martim Sererê, gigante para frente a construir. Olha, o samba, né, gigante para frente a evoluir, milhões de gigantes a construir. O samba faz uma alusão e uma referência, né, elogiosa ao progresso da ditadura militar no governo do presidente Emílio Garrastazu Médici, do período mais complicado da ditadura militar no Brasil. Vou pegar aqui para a gente só fazer uma pequena referência aqui no livro do professor Luiz Antônio Simas, uma referência no nosso samba. Bom, nos anos 70, aqui, a Vila Isabel fazia um samba, o enredo era Aruanã Açu, enredo da Vila Isabel. Nos preparativos do carnaval, nesse samba, se fazia uma alusão, se fazia uma homenagem à nação indígena Carajá. E o compositor do samba, Martinho da Vila, concorria com o samba, cuja letra, ao final, dizia o seguinte: e o índio cantou o seu canto de guerra, não se escravizou, mas está sumindo da face da terra. Olha a crítica clara do samba de Martinho da Vila. Segundo o relato de Martinho da Vila, 1992, página 183, aqui tem a citação do autor, o que a gente vai ter no livro do professor Simas, a escola foi pressionada não só a cortar o samba, depois lançado em disco, com o título Tribo dos Carajás. Mas também a escola teve que mudar o desenvolvimento do enredo, que passou a ser, pasmem-se, uma louvação à construção da rodovia transamazônica. Então, nada de exaltação aos índios carajás. E falar aqui de uma questão da preservação dos índios. Nada disso. Pelo contrário, tinha que se fazer um samba que se fizesse uma grande homenagem à construção da rodovia transamazônica da ditadura militar no Brasil. Então, está aqui no livro do professor Simas, quem quiser conferir, página 103, no verbete Ditadura Militar. Ora, então, o samba do Martinho da Vila seria e foi vetado. Esse samba aqui, que faz, né? No caso, na Unidos de Lucas, fazia uma alusão favorável à libertação dos escravos, como se fosse um presente dos brancos, como se fosse algo que viesse simplesmente de cima para baixo, excluindo aqui a participação, a luta dos abolicionistas, né, de homens que lutaram efetivamente
pelo fim da escravidão. Então, se esquece uma luta de baixo para cima, enfatiza-se uma ação, uma concessão de cima para baixo. E aí, vamos aqui, né? Esse samba é criticado por quê? Vamos lá. Nessa concepção ultrapassada, a abolição é apresentada como o quê? Segundo o samba, conquista dos trabalhadores urbanos livres, que demandavam a redução da jornada de trabalho. O samba não fala disso, né? Fala aqui do fim da escravidão. Concessão do governo, que ofereceu benefícios aos negros, sem consideração pelas lutas de escravos e abolicionistas. Então, meus queridos, é isso aí, né? O samba passa uma ideia de que nós temos uma concessão do governo que ofereceu benefícios aos negros que não lutaram, pela letra do samba a gente pode inferir isso, sem consideração pelas lutas dos escravos e dos abolicionistas, tá bom? Então, é a letra B, que é a opção correta e seria objeto de crítica, porque é uma visão ultrapassada sobre a abolição. Letra C, ruptura da estrutura socioeconômica do país, sendo responsável pela otimização da inclusão social dos libertos. Gente, não houve uma estrutura, uma ruptura, não houve uma ruptura na estrutura socioeconômica do país. Quando acabou a escravidão, em 13 de maio de 1888, os negros libertos tiveram que fazer, como falam meus alunos jovens, né? Vocês que lutem. Tiveram que partir para a sua luta, para a sua busca, para conquistar o seu espaço. Não houve uma política pública de ação afirmativa para dar espaço aos ex-negros escravos. Letra D. Fruto de um pacto social, uma vez que agradaria os agentes históricos envolvidos na questão, fazendeiros, governo e escravos. Os escravos foram libertos, mas largados à sua própria sorte. Agradou o governo. Mesmo o governo aqui vai ter problemas, porque os fazendeiros, né, ligados ali ao grupo Saquarema eram contrários ao fim da escravidão. E esses fazendeiros saquaremas se colocaram agora contra o governo e vão passar a ser simpáticos ao fim do império no Brasil. Então, não houve esse agrado a fazendeiros, governos e escravos, tá bom? A escravidão foi boa para quem escravizou, enriqueceu-se com ela, e foi ruim para quem foi escravizado, para os negros escravizados, tá bom? E aí, agora vamos à letra E. Forma de inclusão social, uma vez que a abolição possibilitaria a concretização dos direitos civis e sociais para os negros. Ha, ha, ha. Piada, né? O fim da escravidão não trouxe uma inclusão social, de fato, dos negros naquele momento, tá bom? A luta por direitos civis, por direitos sociais, vai acontecendo ao longo da história, e aqui, né, também, depois do fim da escravidão, é que eles vão também buscando esses direitos, tá bom? Eles não ganharam, não veio de cima para baixo um presente, direitos sociais e direitos civis aos negros no Brasil. Então, correto aqui, no caso, é a letra B, tá? A ideia do samba, ele é criticada porque ele é um samba feito na ditadura militar para agradar membros da ditadura militar, e aí ele passa uma ideia de uma concessão do governo que teria oferecido benefícios aos negros, um governo bonzinho no final do Império. Não é o caso. Então, aqui a crítica, correto, é a letra B de bola. E aí vamos à questão final. Questão do Enem 2019, questão 13 na prova amarela. Com o enredo que homenageou o centenário do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, a Unidos da Tijuca foi coroada no Carnaval de 2012. A escola estava bonita em 2012, a Tijuca, veio naquele modelo estilo Paulo Barros, que era o carnavalesco e também autor do samba em 2012, e homenageava Luiz Gonzaga e o Baião. Não é simplesmente Luiz Gonzaga e também o gênero musical, o Baião. E aí vamos lá. A penúltima escola a entrar na Sapucaí, na segunda noite de desfiles, mergulhou no universo do cantor e compositor brasileiro,
e trouxe a cultura nordestina com criatividade para a avenida, com o enredo O Dia em que toda a realeza desembarcou na avenida para coroar o rei Luís do Sertão. A notícia relata um evento cultural que marca o quê? O evento cultural aí, é claro, é o desfile das escolas de samba, aqui no caso do Rio de Janeiro, que virou questão da prova do Enem, também celebrando a cultura, né, nordestina e o samba também carioca, o samba brasileiro. E aí vai. A primazia, a notícia relata o evento cultural, que marca o quê? Vamos lá, comando a questão. Letra A. A primazia do samba sobre a música nordestina. Não é isso que se quer mostrar, tá bom? Dizer que um estilo musical, um gênero musical é superior, é melhor do que o outro. Eu amo o samba, mas eu não posso dizer que o samba é melhor, tá? É um gênero superior, tem primazia em relação ao outro. Ele agrada os meus sentidos, né? Agrada o meu juízo de gosto, mas eu não posso aqui hierarquizar isso. Então, não é isso que a escola de samba quis fazer. Até porque, se assim o fizesse, não ganharia o carnaval. Letra B. Inter-relação entre dois gêneros musicais brasileiros. É isso aí, correto, letra B. Inter-relação entre o samba e o carnaval e o gênero do baião, aqui representado na grande figura de Luiz Gonzaga, a quem se fez um filme. Sugiro que vejam um filme do Luiz Gonzaga. Vocês podem buscar no YouTube e encontrar um bom filme dele. Então, correto, letra B, questão de língua portuguesa. Letra C, valorização das origens oligárquicas da cultura nordestina. Então, seria aqui valorizar a cultura oligárquica, valorizar os coronéis. Que é isso, né? Por favor, né? Até a Revolução de 30, quem tinha muito poder no Brasil eram os coronéis. Então, a gente vai fazer aqui, sobretudo no Nordeste do caso. Então, seria fazer uma ode aos coronéis, tá? E ao coronelismo, a sua autojustiça, aos jagunços que matavam, que perseguiam, que batiam, espancavam daqueles que não votavam em quem o coronel mandou votar. Não acho legal uma escola de samba fazer uma homenagem a isso. Não daria certo. Letra D. Proposta de resgate de antigos gêneros musicais brasileiros. Gente, o baião não é simplesmente um antigo gênero. O samba não é simplesmente um antigo gênero. Ele está aí entre nós, tá bom? Os desfiles das escolas de samba no Rio de Janeiro movem milhões, tá bom? Move uma economia formal, uma economia informal. Samba é cultura, samba é arte, samba movimenta a economia, diretamente e indiretamente. Quem desfila, quem faz, quem trabalha no barracão, quem prepara, quem organiza, tá? Quem trabalha nas escolas de samba. Então, é muita coisa que está envolvido. Quem produz o material, a matéria-prima que vai servir às escolas de samba e etc. Tá? Bom, letra E. Criatividade em compor um samba, enredo, em homenagem a uma pessoa. Gente, isso aqui, o problema dessa letra E é que ela pega a parte e da parte quer inferir o todo. Aqui tem um problema de lógica. A questão é de português, que tem um problema de lógica. A questão aqui não é uma simples homenagem, uma simples coroação ao rei do Baião, Luiz Gonzaga, tá bom? Mas sim a cultura nordestina, ao universo cultural, mergulhou no universo do cantor e compositor. Então, vai além do próprio Luiz Gonzaga. Então, a letra B está muito mais completa enquanto resposta. Então, o certo é a inter-relação entre dois gêneros musicais brasileiros, tá bom? O samba, viva o samba, e o baião. Bem, depois eu coloquei aqui os gabaritos para vocês. Questão 1C, 2B, 3A, 4B, 5B. Bom, aí nossas referências, e aí é isso. Bom, por hoje é isso aí, é só nossa aula. Agradeço a cada um de vocês e também agradeço o fato de que o nosso canal chegou à marca de 1000 inscritos, tá? Obrigado a cada um, compartilhe o vídeo, traga a gente para cá, curta, vá na nossa comunidade e nos ajude a escolher as nossas próximas videoaulas.
Por hoje é só. Muito obrigado a todos e todas e seguimos aí. Bom carnaval a cada um de vocês. Paz e bem. Tchau, tchau.